Boa noite, igreja. Vejo alguns rostos familiares aqui. Alegria. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja, por me fazer sentir tão à vontade, não tão confortável. Eu queria pedir, na verdade, a ajuda de vocês. A gente vai fazer uma dinâmica no final. Para quem não me conhece, eu me chamo Rudinei. Tá? E é um prazer muito grande, já faz algum tempo, né, pastor? 8 anos, quase 8 anos, eu acho. É isso, amor? 8 anos? 8 anos, né? 8 anos, vamos dizer assim, não longe do Senhor, mas longe da comunhão da igreja. E nunca acredite em alguém que diga que está bem quando está longe da comunhão, tá? Isso é mentira, tá bom? Mas é um novo tempo, como diz Davi. Eu não vou falar agora porque eu não quero chorar no momento. Eu quero chorar com vocês no final. Porque... E eu vou falar com as mulheres aqui agora. As mulheres que estão maquiadas, bonitas, né? Se vocês chorarem o quanto eu chorei, vai borrar a maquiagem. Vai borrar a maquiagem. E eu pedi ao irmão que distribuísse umas bolas. Todo mundo pegou a bola? Tá, eu vou te pedir para me ajudar. Essa bola, na verdade, eu queria que você enchesse ela, colocasse aí dentro desse balão o fôlego que Deus te deu, que soprou nas suas narinas, né? Lá no início, lembra? Que te deu vida, coloca aí o fôlego, enche. Não deixa ela estourar. Eu acho que não estoura não, porque essa bola aí é número 9, é aquela bem resistente. Tá? Eu acho que ela não vai estourar. Me presta a canetinha, amor, que está aí, por favor. Quem não pegou ainda a bola? Aqui, o pastor Davi. As duas, amor. Pega as duas. Eu vou pedir a vocês, depois que estiverem cheias, amarrem. Eu vou pedir para você colocar o seu nome. Vai passar uma caneta, aquela caneta que você escreve e não sai, né? E a intenção é não sair mesmo. Tá? Passa aí para o pessoal, amor. Vai passando de um para o outro. Não tenha pressa, não. A gente vai falando, né, aqui da mensagem e vocês vão prestando atenção e escrevem só o seu nome e passa a canetinha para o lado. Amém? Amém. Obrigado aí pela força. Passou, amor, a caneta? Já? Tá. Eita! Pega outra, pega outra. Gente, mas esse estouro foi alto, hein? Ai. Gente, essa mensagem ela levou, para ser bem sincero, 9 meses para nascer. Deus começou a falar no meu coração, Davi, dentro do banheiro. Eu ia tomar banho, mas eu chorei muito. Chorei muito. Porque eu estava me sentindo indigno, sujo, né? Longe, distante. E quando você ouve a voz de Deus ministrando no seu coração, nessas circunstâncias, não sei se você já passou por isso, é muito complicado, é muito difícil. E ali Deus começou a ministrar, e Ele disse que no tempo certo, as coisas iriam fluir. E Deus falou isso com a minha esposa, no dia que eu decidi voltar. Na verdade, Ele já estava falando comigo há algum tempo, meu coração já estava desesperado. Aí Deus falou com ela, depois que eu voltei, tomei a decisão. Falei, eu vou voltar a congregar de novo. E Deus falou com ela assim, 9 meses. Falei, que mistério é esse dos 9 meses, meu Deus? 9 meses uma criança nasce. Falei, tá bom, minha mulher é uma mulher de Deus. E essa semana está fazendo 9 meses. Para a glória de Deus. E eu tenho uma mensagem no coração de Deus para compartilhar com vocês. É algo bem profundo, bem necessário para os nossos dias. Eu tinha passado o tema, vai por aqui? O tema é Altares para um Novo Tempo. Já falar um pouquinho sobre o altar. E eu quero usar como base aquele texto lá do livro de Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Eu vou ler só alguns versículos, porque é bem extenso. Mas eu acredito que todo mundo aqui é bom de Bíblia, não é? Hã? Não ouvi ninguém dizer que é, hein?
Então, eu não vou nem falar, eu vou ler só 2 versículos e vocês já vão sacar o texto. Correto? Vamos lá. Todo mundo pegou aí? Capítulo 13, do primeiro livro dos Reis, versículo 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui. E ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou a mão para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou e voltou ao normal. Eu vou parar por aqui. Todos conhecem o contexto desse texto aqui? Conhecem essa história? A gente sabe que, nessa época, Salomão tinha morrido. A gente, não sei se todo mundo conhece um pouquinho da história de Salomão, acredito que sim. A gente sabe que Salomão foi um bom rei no início, mas deu umas escorregadas no final, né? Ele acabou se tornando um rei pagão, idólatra. Ele levantou um altar pagão para cada uma de suas esposas, né? Então, nesse período, né, e ele morre, né? Acredito que ele tenha se arrependido. Quando a gente lê, né, ali os livros que ele escreve, a gente percebe assim um certo arrependimento da parte dele. Eu acredito que eu vou encontrá-lo na glória. Amém? Porque a gente não pode julgar uma pessoa, né, por um erro ou por alguns erros que ela comete. E a gente costuma deletar todas as coisas boas, né, e crucificar a pessoa, às vezes, por 1, por 2 ou por 3 erros. E Deus não faz isso. Nós fazemos isso. Então, eu acredito que eu vou encontrá-lo lá também. E nesse tempo, depois que Salomão ele morre, né, o seu filho ele assume o trono, sendo que ele tinha um oficial de confiança, né, e que, por sinal, muito bom. A palavra de Deus diz que ele era muito eficiente naquilo que ele fazia. E Deus tinha também escolhido este homem, né, e dado a ele 10 das 12 tribos. Por quê? Salomão tinha vacilado, tinha pisado na bola. Por promessa a Davi, fidelidade a Davi, ele tinha usado esse profeta e disse para ele: olha, diga a Jeroboão, rasgou uma roupa, deu 10 pedaços dessa roupa para ele, assim, ó, essas 10 tribos aqui, esses 10 pedaços de pano representam 10 tribos. Essas 10 tribos ficarão contigo. E 2 tribos ficarão com o filho de Salomão. Amém? Estão entendendo até aí? Então, foi quem que gerou toda essa situação? Foi Deus, correto? Não houve a questão de rebelião, dele se levantar contra o rei, não. Foi Deus que gerou toda essa situação. E se você for lendo o texto, você percebe, lá na frente, né, a palavra vai dizer que foi o próprio Deus que gerou toda essa situação. Então, 10 tribos foram dadas para Jeroboão, né, e 2 tribos para o filho de Salomão. Estão entendendo até aí? Pegou? Amém. E o que acontece aqui? Deus levanta um profeta de Judá. A gente está falando do Reino do Norte. O reino se divide em 2, Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, capital Jerusalém, e Reino do Norte, capital Samaria. 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Correto? Filho de Salomão reinando no sul e Jeroboão reinando no norte. Então, o norte tem todo... Não sei se você já teve a oportunidade, acredito que sim, né,
de ler todo o livro de Reis, é fantástico a história dos reis, é maravilhoso, você se perde ali, né? Quem gosta desses filmes épicos, né, de guerra, de lança, de espada, de luta, vai ficar ali maravilhado no livro de Reis. Então, o que acontece? Deus levanta um profeta de Judá, né, e leva esse profeta até o reino do norte. Porque o que Jeroboão faz? O filho de Salomão, ele aumenta os impostos, né, o povo fica desagradado disso, e rejeita ele como rei. Né? Ao mesmo tempo, Jeroboão estava reinando no norte. E o que Jeroboão faz? Porque a capital religiosa ficava em Jerusalém, o templo, né, ficava em Jerusalém. Então, o povo, ele compunha as 12 tribos. Em determinada época do ano, eles saíam de suas tribos e iam até a capital para prestar culto ao Senhor. Correto? Então, o que Jeroboão faz? Estrategicamente, o que ele pensa? Eu não posso permitir isso, porque uma hora o povo indo para lá vai ficar do lado dele. Então ele levanta um altar idólatra em Betel e outro, quem pode me dizer o outro lugar? Que ele levantou outro altar no extremo sul e no extremo norte, Dan e Betel. Foram os 2 altares que Jeroboão levantou. E nessa ocasião, Deus envia o seu profeta, vá e profetize contra o altar. Chegando lá, né, no momento em que Jeroboão estava começando a queimar incenso, e não era uma função do rei queimar incenso, apenas os sacerdotes. E os sumos sacerdotes poderiam fazer isso, e tinham que ser levitas, não poderiam ser qualquer um. Né? Então já começou errado. Então ele levantou esse altar idólatra, com a intenção de que o povo viesse até aquele lugar para adorar os bezerros de ouro que ele tinha levantado. Até aí pegaram? Então tinha em Jerusalém, né, o templo e o altar do Senhor, o original, né, aquele que foi levantado, né, por Salomão. Nasceu no coração de Davi, mas Salomão que ergueu, que construiu. Né? Mas só que mais 2 altares foram levantados, um em Dan e o outro em Betel. E quem levantou esse altar? Jeroboão. Pegou todo mundo? Depois eu vou fazer perguntas, hein? Posso? Desculpa, gente, é porque a gente dá aula, né? E é mais uma aula do que uma mensagem. Mas espero que todos vocês recebam. Amém? Então vem um profeta de Deus lá de Judá e profetiza contra o rei, e acontece tudo isso que nós lemos aqui. Né? Ele fica irado, aponta o dedo, não calem a boca desse profeta, o braço dele fica duro, ele não consegue mexer, né, o braço. E ele clama a Deus, fala com o profeta, clame a Deus e peça que meu braço volte ao normal. E o braço dele volte ao normal. Depois convida esse profeta para ir até a sua casa. Né? Mas só que Deus tinha dado ordens explícitas para ele. Olha só, você não vai comer, não vai se desviar do caminho, não vai na casa de ninguém, vai se manter reto. Vai chegar lá, vai cumprir a missão e vai voltar. Não se desvia o caminho. O que aconteceu? O rei convidou ele. Ele disse, não. Eu não posso. Deus me proibiu de ir a qualquer lugar. Preciso voltar. Sendo que, naquela localidade, né, havia um profeta velho. Repita comigo, profeta velho. Profeta velho. Não é a gente não, tá, Davi? A gente está ficando velho assim, mas... um profeta velho. Velho aqui não diz respeito à idade. Né? Velho aqui... Deixa eu tentar... Estou vendo a hora ali, me controla no horário aí, tá, Davi? Velho aqui, por exemplo, por que Deus teve que trazer um profeta de Judá para repreender o rei em Israel, no Reino do Norte? O que esse profeta velho estava fazendo lá? Isso quer dizer que ele era velho, de idade? Sim, mas ele tinha perdido a sua autoridade, a sua sensibilidade, a sua comunhão com Deus. Ele não ouvia mais a Deus. Então Deus teve que trazer um profeta do sul para repreender um rei no Reino do Norte. Amém? Então, vamos começar aqui a falar sobre o altar. Então, qual é o tema da mensagem? Altares para um novo tempo. Qual o tempo que a gente está vivendo? Um novo tempo. Você acredita que você está vivendo um novo tempo? Eu digo não só pela questão das circunstâncias que aconteceram nos anos, né, que antecederam esse, né, as mortes, o Covid, não. Eu estou falando do novo tempo pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus tem falado que vai acontecer por esses dias. E o meu coração está muito esperançoso. Muito esperançoso. Deus tem prometido coisas maravilhosas para esse país, para essa nação, já há mais de 50 anos. E quando eu vejo isso,
E quando eu penso nisso, eu sinto, a minha carne treme. E eu sei que isso é verdade. Então, nós estamos vivendo num novo tempo. E quando eu penso nisso, eu estou igual, sabe como é que eu estou igual a Elias, né? Quando diz, olha, vai lá e vê se você vê alguma nuvem, vai chover. Deus diz que vai chover, vai lá e dá uma olhadinha, vê se tem alguma nuvem lá. Aí o cara vai lá, olha, não tem nada ainda. Aí ele volta lá e vê se tem alguma nuvem. Aí ele vai lá e vê, ó, tem uma pequena nuvem. Então é essa. Eu estou assim, esperando o mover de Deus para esses dias. Eu sei que está vindo. Eu sei que vai chegar, Davi. E sabe aonde vai começar isso? Dentro da sua casa. Nos pés da sua cama. Sabe, na mesa de jantar com a sua família. É desses altares que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos lá, a palavra altar significa plataforma elevada, edificada com o propósito de oferecer sacrifício, culto a uma divindade. A edificação de um altar pressupõe uma necessidade de entrega com a intenção de satisfazer as exigências de um Deus ou de uma entidade, sejam elas físicas ou espirituais. Então, a edificação de um altar pressupõe uma necessidade. Todo ser humano, desde o início, né, tem a necessidade de edificar algo para prestar homenagem a alguém maior do que ele. Você pode ver isso nas tribos mais isoladas do mundo. Ninguém ensinou isso para eles. Isso está no coração deles, essa necessidade de edificar um altar, de fazer um sacrifício, de queimar uma fogueira assim meio que diferenciada. O ser humano ele sente essa necessidade de prestar culto a uma divindade. E essa divindade pode ser espiritual, né, no contexto espiritual, mas como pode ser também humana. Por exemplo, os reis e imperadores, eles se intitulavam deuses. E os homens prestavam culto a esses homens. Por isso que eu pus aqui que são entidades, sejam elas físicas ou espirituais. Então, no Antigo Testamento, você sabe quem foi o campeão em recordista a levantar altar? No Antigo Testamento? Qual foi o patriarca que levantou mais altar no Antigo Testamento? Arrisca aí um palpite. Quem? Jacó levantou alguns. Abraão. Quem falou Abraão? Quem? Isso aí, Abraão. Muito bom. E no Novo Testamento, quem foi o recordista? Passou Abraão na construção de altar, no Novo Testamento. Olha só, Velho Testamento, Antigo, Abraão. E no Novo Testamento, quem que passou? Né, que ganhou assim de lavada Abraão no Novo Testamento. Olha para o lado aí. Olha aí para o lado. Esse é você. É, você. Eu sabia que você levanta altares para tudo? Para tudo a gente levanta o altar. Para tudo. E a questão é, que altares são esses? O que tem sido queimado lá? Para qual propósito? É sobre isso que a gente vai falar hoje. No altar do Senhor, grava essa frase. No altar do Senhor, o cordeiro é sacrificado. Mas em nossos altares, o bezerro tende a ser adorado. Pegou aí? No altar do Senhor, o cordeiro é sacrificado, imolado, morto, né? E nos nossos altares, aí muda, não é cordeiro, é bezerro. Ele tende a ser adorado. E qual a diferença, então, de cordeiro para bezerro? Quem sabe? Só a idade. O cordeiro vai até 1 ano, o bezerro já passa, né? Já é 5, 6, 7. Olha para eu e Davi assim, eles são um bezerro, né, Davi? Mas não é o de ouro, não, tá, Davi? E a gente está falando o quê? De profeta velho, né? O bezerro, ele não tinha muita utilidade para o sacrifício, só o cordeiro. E tinha que ser o melhor cordeiro. Em relação ao sacrifício, qual tem sido a qualidade do seu sacrifício? Esses dias eu tive a oportunidade de falar lá na missão sobre oferta. E eu fiz uma pergunta para o pessoal. Eu falei, gente, a gente sabe o que é oferta, a gente já entendeu. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quanto vale a sua oferta? Quanto que vale a sua oferta? Você já fez essa pergunta? De quanto vale a sua oferta? Não, né? Sabe quanto que vale a sua oferta? A sua oferta vale o
os dias que você levanta todo dia de manhã, acorda e vai trabalhar, cada um para o seu ofício. A maneira como você trata o dinheiro, a maneira como você trata o seu patrão, se a maneira lícita ou ilícita de receber o dinheiro que você entrega na casa de Deus. Porque Deus, não, assim, a gente deposita o dinheiro aqui no altar, entrega a Ele. Mas você acha que os olhos de Deus estão voltados para aqui? Não. É o culto diário. É a vida exposta. É o flagrante da vida, que é o culto que Deus vê. É lá fora. Então, a qualidade da oferta está onde? Está naquilo que você produz lá fora. É o que você deposita aqui, é só o resultado. Sabe? Então, a qualidade da oferta. Então, cordeiro e bezerro, a diferença é só a idade. Então, vamos lá. Aonde estão e com que se parecem os altares que temos edificado? Esse é o primeiro ponto. O que está sendo sacrificado lá? Primeira coisa, esse é o altar mais difícil de ser derrubado. É o altar cultural, familiar. Mas por que você está dizendo isso? Vamos pegar um exemplo. Juízes 6:25. O que diz lá em Juízes 6:25? Quantos podem me ajudar aí? Quem pode ler? Juízes 6:25. Alguém pode me ajudar com a leitura? Juízes. Vai colocar aqui? Vai, né? Alguém pode ler, que tem uma voz bonita? Hã? Gente, vocês estão envergonhados, hein? Hã? Amém? Quantos conhecem a passagem aí? Essa passagem. O que Deus fala com Gideão? Deus chama ele para uma missão. Mas antes de você começar, você vai lá na casa do seu pai, na casa do pai, família. Pai era quem? Pai era o representante, era o patriarca da família, né? Eu estou olhando ali para o pai de Davi, né? Vamos olhar assim, vamos pegar um exemplo aqui, né? Bem forte. Era o pai. O quanto você respeita seu pai, Davi? Muito, né? E a palavra do seu pai é o que para você? É a autoridade, né? É como se o rei estivesse falando com você. Então Deus disse assim: Davi, vai lá na casa do seu pai e quebra as imagens dele. Literalmente isso. Quebra as imagens dele. Porque se você não quebrar esse vínculo, essa ligação, não tem como eu te usar. Você vai lá. Aí você vai lá, escondido, e quebra as imagens dele, destrói. No dia seguinte, o pessoal fica doido, porque era um altar que já estava ali há muito tempo. Não foi o pai dele que elegiu um altar. Isso já vinha de gerações anteriores. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que é chefe de família, né? Você que é pai, você que é mãe, quanta coisa, né, você traz na bagagem, na mala, né, que você trouxe para o seu casamento, para a sua casa, que isso vem dos seus antepassados, de famílias, que foi construído por antepassados, por familiares antigos, você carrega isso. Há quanto tempo? E essas coisas a gente não percebe. A gente nem percebe, mas isso trava a gente, isso bloqueia a gente. Às vezes Deus quer fazer um movimento, você está preso ali, ó. Tem um altar erigido ali, erguido, construído, e você nem percebe. Aquilo vale mais para você do que a palavra de Deus, do que a voz de Deus. E isso precisa ser derrubado. Vamos entender o que são esses altares. Né, o altar cultural familiar, já falamos aí de Jeroboão. Né? O altar cultural é a estrutura mais difícil de ser demolida. Elas se fundamentam numa junção de história e de sentimentos. Tem uma história por trás. Tem sentimentos por trás. Mas meu pai, o meu avô, né, o meu tataravô, ele dizia isso, falava isso. E nós vemos, desde aquele tempo para cá, guardando, né, guardando e protegendo isso a 7 chaves. Então, é disso que a gente está falando, dessa autoridade. Sabe? Disso que você tem na sua vida, né, e guarda isso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e você sente até, sabe, orgulho disso. Esse caramba. E você não sabe como isso foi construído, né, os motivos que levaram os seus antepassados a construir isso. Você não sabe aonde está fundamentado
onde foram fundamentadas essas raízes. A gente não sabe, apenas a gente segue e leva isso para frente. E vai passando de geração em geração. Então, foi nessas condições que Deus confrontou quem? Gideão. Então, o altar cultural, familiar. Então, ele está envolvido nessa junção de história e sentimentos. O problema deste altar nem sempre está relacionado a critérios éticos e morais, mas em um condicionamento de fidelidade a princípios espirituais que precisam ser demolidos. Às vezes não é nem questão de você olhar para a pessoa e dizer, não, essa pessoa ela é desonesta, é mau caráter. Às vezes não é isso. Não se trata de mau caratismo, de desonestidade, né? Às vezes a pessoa tem uma conduta exemplar. Mas a questão é a fidelidade aos princípios que desagradam a Deus. Porque, para você agradar a Deus, eu estava falando hoje de manhã lá na escola, eu estava falando sobre o jejum, né? O jejum que agrada a Deus. Olha só como é que são as coisas. Deus me trouxe agora a memória. O povo do Antigo Testamento jejuava demais. E eu expliquei para o pessoal os motivos pelo qual, né, o povo do Antigo Testamento jejuava. Jejuava para proteção, né? Jejuava para que o Senhor guardasse o seu caminho, né? Jejuasse para que Deus livrasse ele da morte, jejuasse para que Deus gerasse no coração deles arrependimento. Então, você podia jejuar no Antigo Testamento por vários motivos. Mas só que quando chega em Isaías, o que Deus fala? Por que vocês estão fazendo esse jejum? Esse não é o jejum que eu quero. O jejum que eu quero de vocês, de verdade, é que vocês parem de cometer injustiça. É que vocês libertem os seus escravos. Não adianta nada vocês fazerem, né, ficarem um tempo sem comer, né, orando, queimando incenso, buscando a minha presença, se vocês estão, né, judiando, né, das pessoas que estão na sua casa, os escravos. E às vezes essa ficha nossa não cai, a gente tenta se dedicar ao Senhor, buscar a presença de Deus, mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, o que acontece? A gente está pisando na bola. E por esses dias eu fui, vamos dizer assim, provado por Deus, né? Porque quanto mais você busca a Deus, mais Ele te prova, buscando que você melhore cada vez mais. Eu sou muito chato com o meu trabalho, muito chato, né? Eu sou bem detalhista, né? Bem detalhista, chato demais. Rapaz, eu peguei um cliente, mas muito enjoado. Não vou falar o nome dele, que talvez vocês conheçam ele aqui. Ele ia lá todo dia, Davi, fiscalizar o trabalho. Falei, rapaz, ainda deu para perceber que você é chato, mas eu sou mais chato que você. E Deus estava elevando o nível de justiça, Davi. E sabe o que Deus faz com a gente? Ele eleva o nível de justiça. Ele exige mais de você. Quando você pensa que já está bom, não, até aqui está bom. Ele eleva mais, você pode melhorar um pouco mais. Eu falei, eu vou conquistar o coração desse cara aí. Depois, no final, eu entreguei, ele ficou satisfeito, né? E me pagou parcelado, ele tinha que me pagar tudo, pagou parcelado. Eu falei, não tem problema não, Senhor. Mas ele ficou feliz. E Deus faz isso com a gente. Deus eleva o nível de justiça, a fim de que você melhore, que você se aperfeiçoe. Então, o que estava acontecendo? O povo estava jejuando, estava buscando, mas estava maltratando os visitantes que moravam na sua casa, os seus escravos. E não é isso que Deus quer. Deus quer de nós uma conduta reta, santa. Então, vamos lá. Então, já falamos do altar familiar que precisa ser derrubado. Amém? Todo mundo compreendeu aí? Do altar familiar, cultural, que está muito presente em nossa vida, em nossa casa, né? Coisas que trazemos do passado de nossos familiares, às vezes raízes de coisas espirituais que nasceram, né, em religiões de ocultismo, em religiões que a gente, né, não falando de religião, mas que não condiz muito com aquilo que nós cremos, mas que estão lá. Às vezes um quadro que você guarda, às vezes uma imagem, às vezes uma pulseira, às vezes um relógio, às vezes um anel, que pertenceu ao seu tataravô. Aquilo tem uma história, você não conhece, mas está ali presente na sua casa. É um altar, é um poste ídolo. Sabe, ele representa a imagem de alguém. Você não sabe, mas ele representa a imagem de alguém. E esse alguém não é o Espírito Santo. Então você precisa se desfazer dele.
porque não parece, mas você está ligado a Ele. Existe um vínculo emocional. Então, peça a Deus para mostrar a você. Eu não sei nem porque eu falei isso agora, isso não estava nem aqui, Davi. Peça a Deus para te mostrar, sabe? E desconstrói isso, quebra, joga fora. E peça a Deus, sabe, para gerar no seu coração novos altares. Altar da conveniência é o segundo altar. Opa, esse está muito presente em nossa vida, né? Então, o primeiro altar, gente, que é o altar cultural, ele é bezerro, tá, gente? Bezerro. Né? É coisa que não agrada a Deus, já passou o tempo, né? Sabe aquela mercadoria que já venceu? Sabe? Não é o melhor que Deus exige. Né? Que tem 1 ano de idade, que você separa, né? E entrega lá ao sacerdote. Não, isso aqui já venceu. Tá? Então, o primeiro altar é bezerro. O segundo altar, o altar da conveniência, também é bezerro. Não agrada a Deus, não presta. Né? Neste altar cabe todas as desculpas, justificativas. A falsa modéstia reina. Aqui, neste altar, que a minha vontade seja feita. Os artifícios e as suposições graçam em favor dos meus interesses. Então, esse é o segundo altar, o altar da conveniência. Alguém se familiarizou com isso? Eu sim. Quando esse altar ele está presente na nossa vida, a gente diz que até está fazendo a vontade de Deus, né? Mas, na verdade, a gente está fazendo a nossa própria vontade. Por exemplo, as circunstâncias, sejam elas inusitadas ou aquelas que são provocadas como resultado de uma escolha ou comportamento, onde a minha imagem, a sua imagem, corre o risco de exposição. Em que altar você vai queimar o holocausto? Sabe aqueles momentos que você é confrontado? Isso tem acontecido muito no meu trabalho. Depois que eu voltei, depois que Deus começou a elevar esse nível de justiça na minha vida, eu comecei a tomar uma postura diferente. Não que eu tenha se tornado mau caráter, não que eu tenha se tornado uma pessoa ruim, né, infiel, não é disso que se trata. É porque quando eu estava nesse tempo de afastamento, né, de escuridão, os vídeos que as pessoas me mostravam, aquilo já não mexia mais comigo, aquilo era uma coisa natural. As piadas de mau gosto, pesadas, sujas, elas já entravam e aquilo não me doía mais, sabe? E depois que eu assumi uma postura, que eu retomei novamente a posição, eu comecei a não. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a, mas agora você está certinho, agora é isso, agora é aquilo, os amigos de trabalho, né? Os de casa, que não sei o quê. Você não pode pisar na bola em um momento, porque senão você é crucificado. Aí o que você faz? Eu dei um exemplo meu, tá, gente? Mas você deve passar por isso todos os dias, não nessas circunstâncias de trabalho, mas em outros momentos, que você pinta uma imagem de santo, que você tenta dar um exemplo, mas você escorrega. E quando você escorrega, né, para não parecer para os outros que você escorregou, que você vacilou, que você pecou, é uma coisa natural a gente escorregar e pecar, mas o que normalmente a gente faz nesse altar da conveniência? O que é conveniente para a gente fazer? Colocar a máscara. Está tudo bem. Está tudo bem com você? Tranquilo. Mas isso foi por causa... Lembra de Saul? Isso foi por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. As justificativas. Todo o tempo justificando. Sabe? Então, esse é o altar da conveniência. Nós somos assim. Eu sou assim. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, Senhor, faça cair todas as máscaras. Eu não quero mais estar vestido com uma máscara que não é a minha. Eu não quero mais estar vestido com a roupa que não cabe em mim. Eu quero a minha roupa, aquilo que o Senhor tem para mim. E Deus tem transformado, Deus tem mudado. E quanto mais eu peço a Deus, mais Ele aperta. Mais Ele aperta. E eu tenho procurado santificar a minha vida.
Então vamos lá, o segundo altar, o altar da conveniência. O primeiro foi qual? Quantos lembram aqui? O altar cultural, familiar. O segundo, o altar da... E todos esses dois são bezerro, já passou do tempo. Agora vamos falar de um terceiro altar, o altar da religião. Esse pega, hein? Também é bezerro, Davi. O altar da religião. Esse tem características muito semelhantes a um altar genuíno, porém aqui o bezerro não morre. Ele vira monumento de idolatria. Olha só a diferença. No altar do Senhor, o que acontece? O novilho, ele é morto. É ele que faz a propiciação, é o sangue dele que é aspergido lá em cima da tampa do propiciatório. Ali Deus fala, né, com o sumo sacerdote. Mas aqui não. Aqui o bezerro ele não morre. Ele é idolatrado. Então, esse tem características muito semelhantes a um altar genuíno. Esse bezerro nos remete ao nosso relacionamento com Deus. As nossas atitudes revelam quem está sendo usado nesse relacionamento. Quantos gostam de ser usado por Deus aqui? É bom ser usado por Deus, né? É bom quando a gente está em sintonia com Ele, quando a gente sente o fluir dEle, né, atravessar nossa alma e sair pela nossa boca. Isso é maravilhoso, não é? E quando você está usando Ele? O que acontece mais? Você usa Ele ou Ele te usa? Na religião é assim. A gente usa Deus. A gente usa a imagem do Cristo. A gente usa, sabe, o nome do Espírito Santo. A gente constrói cenários, realidades. A gente usa ele o tempo todo. Mas enquanto a gente estiver usando ele, ele não pode usar a gente. A única maneira de ele nos usar é quando a gente se esvazia completamente e ele vem e nos toma e nos usa. E essa sintonia, sabe, ela volta de novo. Esse elo que foi quebrado. E é muito maravilhoso isso. Muito maravilhoso. Este altar, o altar da religião, ele fala da performance. Fala da aparência, fala do holofote, fala do outdoor. Aqui, a visibilidade é o cartão postal da idolatria. Quanto mais aparecer, melhor. Mas só que não é Deus que está aparecendo, é o bezerro. É a imagem que nós construímos, a nossa própria imagem. Você quer ver um exemplo disso? Eu quero convidar você a fazer uma retrospectiva. Eu quero que você faça uma retrospectiva à introspecção, que você olhe para dentro de si, que você pense em algo que aconteceu ontem, ou antes de ontem, ou semana passada, ou mês passado. Olha para dentro de você, volta no passado e olha para dentro de você. O que você vai pensar? Primeiro, a vida como um todo. Caridade ou favores? Pensa aí no momento que você ajudou alguém, que você estendeu a mão para alguém. Você estava fazendo caridade ou você estava fazendo favores? A gente está falando do altar da idolatria, tá, gente? O que você estava fazendo? Qual foi a intenção? O que estava no seu coração? Porque a caridade não busca os seus próprios interesses. A caridade ama. A caridade, ela simplesmente se entrega, sem pedir devolução. Mas o favor, não. O favor você faz esperando receber em troca. Você prende o outro. Você diz, olha, estou te servindo aqui, mas depois você sabe, né? A pessoa fica escrava sua. Fica presa a você. Essa é a diferença. Que altar é esse? Quem está sendo servido nesse altar? Você está servindo a Deus na vida do próximo? Ou você está esperando ser servido? Quem está sendo usado aqui? E isso acontece e você nem percebe. Mas são para onde os olhos de Deus estão voltados o tempo todo. A Bíblia diz que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Não é só o lado ruim que está vendo a gente, não. Deus está olhando para a gente o tempo todo. Deus ainda está olhando para a terra procurando adoradores, corações genuínos, não perfeitos. Porque perfeito nós seremos um dia, como Ele. Mas de pessoas que errem e digam, caramba, eu errei, preciso voltar e consertar isso. Esse foi um exemplo.
Segundo exemplo, piedade ou devoção? E aí, o que você tem praticado? Piedade ou devoção? A piedade fala de um relacionamento íntimo, onde você busca a Deus porque você quer buscar, porque você ama e quer receber dele, a presença dele. Você não pede nada em troca, você simplesmente quer estar na presença do Pai e dizer: Senhor, eu estou aqui. Vem e enche a minha vida com a tua presença. Mas só que a devoção não. A devoção, você faz questão de erguer uma imagem e prestar culto a ela, e faz questão que as pessoas vejam o quanto você é devoto dessa imagem. Lembra dos fariseus? Hoje eu falei sobre jejum lá na igreja, Davi. Foi uma aula abençoada, né? Uma coisa que nós precisamos voltar a praticar, o jejum. Quantos gostam de fazer jejum aqui? Ninguém gosta de jejuar aqui, gente. Vamos melhorar isso, hein? Vamos melhorar isso, hein? Eu falei sobre jejum, mas lá também não é diferente, não. Gente, a gente precisa resgatar isso. Porque assim, há um deleite maravilhoso no jejum. Vocês nem imaginam. Como que a presença de Deus fica forte. Você experimenta coisas que você nem imagina que existia. Mas só quando você se abstém, né, da carnalidade, quando você mata um pouquinho essa carne, aí você começa a ver coisas que você não via antes, a sentir coisas que você não sentia antes. Sabe, então, os fariseus, o que eles faziam? Eles pegavam dessa prática e levavam para a praça, para que todo mundo visse. Olhem como é que eu sou devoto, como é que eu sou santo. A cara amassada, remelo nos olhos, cabelo bagunçado, e as pessoas olhavam para eles. Entendeu a diferença de piedade e de devoção? O que nós precisamos buscar? A piedade, o joelho, a cama, o quarto. Fecha a porta do quarto, entra, vá lá e fala com seu pai em secreto, porque é no secreto que o pai te vê. Então, estamos falando do altar da religião. Pegou aí a diferença entre uma coisa e outra? Então, tá. Então, nesse altar, tudo é importante. No altar, tudo é sagrado. Quanto tempo eu tenho? Está tranquilo? Tá, me avisa, hein? Quanto tempo eu tenho? Desculpa. No altar do Senhor, tudo é importante, tudo é sagrado. As pedras, o que vocês acham das pedras? Você acha que as pedras eram sagradas no altar? Ou você acha que só o holocausto, só o cordeiro que era sagrado? Tudo no altar era sagrado. Você quer ver uma coisa? As pedras, elas são a base, são a estrutura que comporta a lenha. Desculpa aí, gente, a minha cola aqui está... Eu não consegui botar numa coisa menor. Que comporta a lenha e sustenta o sacrifício. Tá? O exemplo disso, a gente vai ver lá em Êxodo. Se quiser colocar aqui, Êxodo 20, 25. O Senhor deu ordens explícitas para Moisés, dizendo o seguinte: olha, as pedras do altar, elas não podem ser lavradas. Elas não podem ser talhadas. Elas não podem ser trabalhadas pela mão do homem. Olha o que ele diz aí, ó. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas a profanaria. Correto? Então, era uma exigência da parte de Deus, mas tinha uma razão, tinha um porém. A gente vai entender isso um pouquinho mais na frente. O que aprendemos com as pedras do altar? Elas precisam ser brutas e irregulares. Não podiam ser lapidadas ou trabalhadas. Esta era a principal característica. Por quê? A gente vai entender isso lá em 1 Pedro 2:5. Olha o que diz. Agora você vai entender o porquê. 1 Pedro 2:5. O que diz aí? Vocês também estão sendo utilizados como o quê? Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pegou aí? Conseguiu entender?
o porquê que as pedras elas não podiam ser talhadas, trabalhadas, porque o homem ele não podia ter ingerência na construção do altar, ele tinha que pegar a pedra na natureza do jeito que ela está e simplesmente encaixá-las uma em cima da outra. Esse é o nosso papel como pastor, esse é o nosso papel como líder, esse é o nosso papel como pai. A gente não pode, a gente até tenta dar formas, sabe? A gente até tenta direcionar, dizer, vai por aqui, segue por aqui, esse é o caminho, mas nós não temos o direito de talhá-las, de deformá-las e construí-las à nossa própria imagem, dizendo, tem que ser assim, assim você vai ficar certo, fica nesse prumo. Não, quem faz isso é Deus, porque as pedras são vivas. Você e eu somos pedras vivas, e quem manuseia pedras vivas é o Senhor. É o Senhor que agrupa as pedras. É Ele que põe uma pedra em cima da outra. É Ele que conhece o encaixe uma da outra. E falando de encaixe, de pôr uma em cima da outra, fala das nossas imperfeições, fala das nossas dificuldades de relacionamento. Às vezes temos dificuldade de conviver, mas é a sua dificuldade, é a sua deficiência que completa a minha e a minha vice-versa. E assim vamos construir um altar do Senhor. Sem eu querer talhar você, colocar você, do jeito que eu acho que você tem que ser. Não, não é assim. Deus não faz isso. Eu não estou dizendo para você continuar levando uma vida torta, errada. Não estou falando de caráter. Caráter Deus transforma. Mas a maneira como você é. Talvez você seja temperamental. Conheço algumas pessoas difíceis de lidar, né? Mas só que Deus tem um lugar para ele ali no altar. Ele vai encaixar em algum lugar. E Ele vai compor esse altar. Mas é Deus que faz isso ao seu tempo, na hora certa, no momento certo. Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo é importante. Cada pedra, cada curva na pedra que a gente vê como uma deficiência, Deus, Ele usa todas as coisas. Pedras vivas. Diga para o seu irmão, você é pedra viva. Então, olha só, a pedra, ela tem muita simbologia na palavra. Por exemplo, a passagem de Jacó. O que Jacó fez com a pedra? Dormiu sobre a pedra e teve um sonho. Quantos lembram dessa passagem? Ali teve um sonho, depois que ele acordou, ele colocou o nome daquele lugar de Betel. Casa de Deus. Aonde foi construído o altar, o bezerro de ouro? Lá em Betel. Muito depois. Betel tem uma história com os patriarcas, com os profetas, né? Mas foi aonde, por ser um lugar importante para o povo, foi ali que foi colocado o bezerro de ouro. Então Jacó, ele se utiliza da pedra, e daquela pedra ele faz um altar em consagração a Deus. Ele consagra aquele lugar a Deus. Aqui é a casa de Deus. Uma outra referência que fala sobre pedra, Mateus 7, 24, 27. Pode me ajudar aí? Mateus 7, 24, 27. O que diz lá? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mais uma vez, construir a casa sobre uma pedra, sobre uma superfície firme. Agora, mais outro, Atos 4, 11. Mais uma referência sobre pedra. Eu peguei só algumas, tem muitas, tá, gente? Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha só. Quem que é chamado de pedra? Jesus é a pedra principal. Antigamente, o pessoal que entende de obra aqui, aquelas construções antigas, tinha uma pedra, Esse dia eu estava vendo um programa de arqueologia, e o Rodrigo Silva, ele mostrou exatamente aonde ficava essa pedra. Era um lugar, era uma parte principal, que segurava toda uma estrutura. Ela era a base. A parede e tudo em volta era construído em cima dessa pedra. Então, Jesus, ele é essa pedra que os construtores rejeitaram. Por exemplo, quando Pedro tem aquela revelação da parte de Deus, e o Espírito Santo revela a ele quem é Jesus, quem os homens dizem que eu sou. Lembra dessa parte? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
bem-aventurado és tu, porque não foi nem a carne, nem o sangue, mas o Pai. O que Jesus diz? Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa declaração, sobre essa revelação, eu vou edificar, eu vou fundamentar a minha igreja. É sobre esse altar que eu vou edificar a minha igreja. Pedra. Lá em 1 Pedro nós já lemos 2,5, que fala de pedras vivas, somos nós. Então a gente já entendeu que as pedras são importantes. Falamos do holocausto, né? Do cordeiro que é imolado, que é morto. Falamos das pedras, agora vamos falar um pouquinho sobre a lenha. Você acha que a lenha era importante no altar? Hã? A lenha era importante. Né? Não só a lenha, mas também a brasa. A Bíblia fala muito de brasa. A lenha é o combustível que alimenta o fogo. É a matéria-prima para a combustão. É o material que produz a chama. Quando incandescente, vira brasa. Aquece a pedra e cozinha o holocausto. Será que um altar de pedras frias, né, agrada a Deus? O frio agrada a Deus? Hã? O morno agrada a Deus? O que agrada a Deus? O quente, né? E o que a lenha, quando ela é acesa, faz? Ela aquece a pedra. Gente, pedra viva. Pedra viva é pedra aquecida. Como é que está o seu coração? Aquecido? Pedra viva é pedra aquecida. Lenha, o que é lenha? Vamos entender o que é lenha. Então a brasa, olha só, vamos falar da brasa. A brasa nos remete, já falamos o que é a lenha. A lenha é o combustível, é o combustível que produz a chama, quando incandescente vira brasa, que aquece a pedra e cozinha o holocausto. A brasa nos remete às nossas energias. Olha só, trazendo para os dias de hoje. O que a brasa significa? Porque o altar não é mais um altar de pedra, é o coração. É onde Deus habita, é nesse altar aqui. Lembra que disse Jeremias? Que ele transformaria, né, o altar de pedra em carne. Então o altar é onde? É aqui. Então vamos trazer para a nossa realidade. A brasa nos remete às nossas energias, em que temos depositado a nossa força e os nossos esforços. Aonde você tem queimado a sua lenha? Com o que você tem gasto a sua lenha, o seu combustível, a sua força, o vigor da sua vida, da sua juventude? Aonde? Com o que você tem queimado? A lenha, quando está em brasa, faz arder o incenso, que sobe como cheiro suave às narinas de Deus. Então vamos pensar um pouco, gente. A gente está vivendo um tempo de muitos altares. Muitos altares. E um dos altares que está muito presente na nossa vida hoje, e a gente tem prestado muito culto. Culto é atenção. Sabe, culto é você estar ali o tempo todo vidrado em alguma coisa, investir no seu tempo. Sabe? E aonde nós temos investido mais o nosso tempo? Vamos ser sinceros. Aonde nós temos investido mais o nosso tempo? Celular. Rede social. Então, a nossa lenha tem sido queimada aonde? Aonde você tem depositado as suas forças, as suas energias? Aonde você tem investido os seus esforços? Quanto tempo você passa queimando energia na rede social? Eu não vim aqui para chamar a sua atenção. É uma coisa que eu tenho brecado muito na minha casa. Eu, pelo menos, tenho tentado viver isso nesse tempo de busca do Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso. Eu sempre gostei muito de uma série. Star Wars, então, eu sou fã de Star Wars. Sou fã de Star Wars, né? Tudo de Star Wars eu gosto de assistir, né? Ou gostava, né? Marvel, nossa! Gosto muito de Marvel, gente. Eu gosto mais de Jesus. O que eu fiz? Falei, olha, eu preciso parar. Um filmezinho secular, só final de semana. Domingo. Ou no sábado à noite. Durante a semana, palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. E assim eu tenho vivido, isso tem transformado a minha vida. Você deixou de gostar da Marvel? Não, ainda gosto. Eu gosto de ver um filme de herói. Da mensagem que ele passa para a gente, né? A gente sabe que nosso herói é Jesus.
Eu gosto de ver Star Wars por causa da filosofia, sabe, da história, é maravilhoso. Ele ensina princípios muito bons para a gente. Mas, Senhor, eu não quero mais investir o meu tempo. Eu quero investir o meu tempo no altar do Senhor. Eu quero queimar essa lenha para o Senhor. Porque o meu coração é o teu altar, e eu quero investir todos os recursos que o Senhor tem me dado, o fôlego da vida, o tempo precioso, porque o seu tempo é precioso. Sabe por que a sua oferta é preciosa? Porque diz respeito ao seu tempo, o seu dia, as suas horas, os seus minutos. E a sua vida é preciosa, o seu altar, o seu coração. A Bíblia diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, somente a Deus, a mais ninguém. Só a Ele. E a quem nós temos oferecido os nossos corpos, a nossa atenção, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso ouvido, o templo do Espírito Santo, aonde nós temos queimado a nossa lenha. Porque a vida passa assim, gente. Passa rápido. 8 anos perdidos, Davi. E eu falo com o Senhor, Senhor, me perdoa. Eu estou tentando recuperar o tempo perdido. Mas não volta mais. A hora que você investiu no celular ontem, nunca mais volta. É 1 hora a menos da sua vida. A gente não pensa nisso, né? Quanto tempo você investiu em coisas que não edificam a sua alma? Quanto tempo a gente perde nessas coisas? Guardai tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Não junte tesouro aqui. Tesouro necessariamente não é dinheiro. É aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração, o seu altar? Aonde você tem queimado a brasa, a lenha. Então a lenha, quando está em brasa, ela faz arder o incenso. Sabe o que é incenso no Antigo Testamento? Quando você ora, você acha que Deus ele ouve a sua oração, assim como você fala? Como é que você acha que é isso? Ou você acha que Deus cheira? Ele sente o cheiro. Deus sempre gostou de cheiro. Ele adorava cheiro de carne queimando no Antigo Testamento, do churrasco. Você gosta de cheiro de churrasco? Rapaz, quando eu estou de jejum, tem um abençoado lá nos fundos da minha casa que... Rapaz, que vontade de xingar ele. Mas não. Falei, não. Mas Deus gosta de cheiro. O incenso é cheiro, a oração é cheiro. Porque diz respeito ao seu e o meu coração, que está queimando, e o cheiro está subindo. Se o seu coração, se o sacrifício, o cordeiro, trazendo aqui para o nosso coração, você, o sacrifício vivo e agradável a Deus, não estiver queimando da maneira correta, se não for um sacrifício, um cordeiro perfeito, como ele exige, até 1 ano de idade, sem defeito, se ele não tiver sido separado com a intenção de ser entregue ali aos sacerdotes, ao Senhor, para ser sacrificado. Sabe quando você faz aniversário? Vou pegar uma coisa bem prática para você entender melhor. Sabe o primeiro pedaço do bolo? Quando você entrega, né, a vida da pessoa que você ama, né, vai lá e entrega, o cordão do puxa-saco, né? É assim que você canta? Mas o que aquilo ali representa de verdade? A pessoa que te considera e você considera ela, ela fica esperando receber o primeiro pedaço. Correto? Aí quando você vai e entrega o primeiro pedaço, às vezes você não entrega para ela, entrega para outra pessoa, né? Mas só que tem um bolo todo. Ela pode receber um outro pedaço. Mas só que a questão não é o bolo inteiro, era a honra, o reconhecimento do primeiro pedaço. E é isso que Deus quer. Deus só quer o primeiro pedaço. Você entende? Deus só quer o primeiro pedaço, o reconhecimento. É que você acorde todos os dias de manhã e o reconheça. Obrigado, Senhor. Eu só estou vivo porque o Senhor permitiu, o Senhor está na minha vida. E esse fôlego que eu respiro é do Senhor. É o primeiro pedaço, é a primícia, é a oferta, é lembrar do Senhor o tempo todo. Sempre. É esse sacrifício que Deus quer, é isso que precisa queimar em cima do altar.
Porque quando você investe esforço, quando a lenha queima e se transforma em brasa, o cheiro sobe do incenso e chega às narinas de Deus. E se não for um cheiro muito agradável, ele não recebe. Porque o pecado fede e cheira mal. Porque de alguma forma você vai queimar, seja um cordeiro perfeito ou seja um pecado, porque a sua vida, ela é um sacrifício vivo todos os dias. Estão entendendo, gente, a gravidade? A brasa, ela purifica as imperfeições do profeta. Quantos lembram aqui de um texto, quando eu falo disso? Lembra de Isaías? E quando viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono, ele teve aquela visão, e ele caiu como morto no chão, e ele disse: ai de mim, que sou pecador, o homem de impuros lábios. Ele poderia ter falado: sou um homem de ouvidos impuros, de olhos impuros, de pés impuros. Poderia ser aonde for, de coração. O anjo ia pegar a brasa e ia tocar em qualquer lugar que fosse. Mas é a brasa incandescente. A brasa estava onde? Estava no altar. E a brasa, ela serve para purificar as nossas imperfeições, mas ela precisa estar queimando, está acesa, ela precisa estar no altar do Senhor. Sabe? E ela está aí, bem aí, ó. Tem uma brasa bem aí dentro de você, sabia? Sabia que tem uma brasa bem aí dentro de você? E sabe o que Deus quer fazer com essa brasa? Ele quer soprar. E quando você sopra uma brasa, o que acontece? Já acendeu uma churrasqueira? O que acontece com os outros carvões que estão do lado? Pega fogo. E essa brasa que está aí dentro, Deus quer soprar. Sabe por que Ele quer soprar? Porque o mundo precisa ver a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Amém. E aonde essa brasa precisa queimar? Lá no seu trabalho. Lá na sua casa. No seu trabalho, por exemplo, você pega um amigo que ele gosta de fazer algumas brincadeiras que não te agrada muito, mas você tem suportado, e você até dá uma risadinha para ele, tá, bate no ombro, aquela coisa toda, não quer perder a amizade, mas você sabe que você precisa repreendê-lo. A sua brasa precisa queimar lá, ele precisa ver Jesus em você, na sua família, na sua casa, os seus filhos. Eles veem essa brasa em vocês queimando, eles veem a presença de Deus presente na vida de vocês. Será que eles poderão dizer no futuro, muito próximo: olha, o meu pai, a minha mãe, eles eram um homem e mulher de Deus, e eu sou hoje uma pessoa de Deus, porque eu tenho o exemplo deles como referência. Porque a brasa que estava no coração dele, sabe, incendiou também. E assim nós precisamos ser pedras, brasas vivas. E o desejo de Deus é que a gente incendeie o mundo inteiro. Jesus disse: eis que vim lançar fogo sobre a terra. Palavras de Jesus. E o meu desejo é que vocês já estivessem queimando. Precisamos queimar, gente, de amor a Ele. O mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa ver essa manifestação em nós. Levem a imagem de Cristo. Carreguem a imagem de Cristo aonde você for. As pessoas precisam ver isso nítida em nossa face, em nossos rostos, em nosso olhar. A gente precisa transpirar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está aí, dentro de você, dentro de mim, está aqui, está aqui. Só falta, sabe, esse relacionamento, essa busca, essa fome, essa sede, esse desejo, Senhor, eu te quero, eu te desejo. Falta isso. Por isso que o jejum é importante. A oração é importante, mas o jejum ele te aproxima de Deus de uma forma que você nem imagina. O jejum ele te permite você, sabe, a uma proximidade, a uma intimidade com Deus. Experimenta. Experimenta.
a consagrar a sua vida, Senhor. A gente cantou isso aqui, né? Minha vida dou. Como é que você tem dado a sua vida? Sabe, eleve o nível de justiça, entrega mais para Deus, entrega mais, demais. Quando você achar que já é o suficiente, entrega mais. Aí você vai ver, Deus, eu quero mais. E você vai vendo o relacionamento se aprofundando com Ele, Ele usando você, e você, sabe, fazendo essa troca, Ele presente. Isso é maravilhoso. É quando a gente não volta só ao passado, a gente volta à origem. E qual era a origem? Era um relacionamento puro, é quando Deus vinha no jardim e visitava o homem, falava com ele, conversava com ele. Isso ainda é possível. Existe um jardim, existe um lugar de encontro com Deus. Você pode desfrutar da presença de Deus todos os dias. Deus vinha visitar o homem no entardecer, a fim de se relacionar com Ele. Deus todos os dias deseja se relacionar conosco. Todos os dias. Mas só que a nossa atenção, estamos tão distraídos, estamos tão dispersos, tão distraídos, envolvidos com tantas coisas. Como é que podemos mostrar a imagem de Cristo para o mundo assim, gente? Como é que a luz de Deus vai brilhar? E nós, assim, precisamos de mais. E Ele quer nos dar mais, Ele tem prometido que vai fazer por esses dias. Mas você precisa estar faminto, sedento da presença dEle. A tal ponto das pessoas olharem para você e falarem, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Então já falamos sobre o cordeiro, falamos sobre as pedras, falamos sobre a lenha, sobre as brasas e as cinzas. Você acha que a cinza é importante? Já está no horário? Eu vou terminar só com as cinzas aqui, posso? Vocês seguram só mais 5 minutos? Hã? Você acha que as cinzas eram importantes? Gente, até as cinzas eram importantes. Elas precisavam ser removidas com reverência e levadas para um lugar separado. As cinzas nos remetem à consciência, a lembranças de holocaustos queimados, de pecados perdoados. Por isso que ela tem que ser tratada com reverência, porque fala de algo que Deus fez por você no passado e que foi queimado. A pessoa que levava a cinza para fora do arraial, ela tinha que voltar e se purificar para voltar a viver em comunhão com o povo de novo. Olha só que doideira. Quando você lê o livro de Levítico, você fica assim, meu Deus, já li o livro de Levítico várias vezes. Número e Deuteronômio. Eu estou estudando de novo Levítico, Número e Deuteronômio. Mas toda vez que você lê, você entra em confronto com Deus. Senhor, como isso? Como que isso era possível? Mas as cinzas também eram importantes. As cinzas nos falam do passado, das grandes fogueiras de avivamento, aonde o fogo queimou, deixando marcas na história. O fogo de Deus queimou no passado. Quantos conhecem o avivamento da Rua Azusa? Quantos conhecem o avivamento do país de Gales? Quantos já leram o livro Caçadores de Deus? Quantos conhecem aqui esse livro, Caçadores de Deus? Angélica, já leu? Eu estou lendo a 4ª vez, Angélica. Gente, Deus vai fazer de novo, Davi. Deus quer fazer de novo, pastor. Isso depende de nós, da nossa fome e da nossa sede. As cinzas, quando lançadas sobre a cabeça, me levam à origem, me fazendo lembrar de quem eu sou. Pó. Por que as pessoas jogavam cinza na cabeça, se vestiam de pano de saco e humilhação? Para lembrar, eu não sou nada, eu sou pó. Sabe? Para terminar, eu queria dizer para vocês, e eu sinto isso na minha alma, um tempo novo está chegando. Reparem o altar do Senhor. Reparem o altar do Senhor. Removam as cinzas, abasteçam o depósito de lenha. Separem a sua melhor oferta. Sua melhor oferta. Quando tudo estiver pronto, o Senhor, irá atear fogo. E o que nós precisamos hoje? De um altar restaurado. Primeiro precisamos derrubar os altares de nossa vida que não edificam a nossa alma. Segundo, depois que o altar for derrubado, precisamos levantar, edificar um altar para o Senhor.
E lembra daquele personagem que Deus trouxe ele lá do Reino do Sul? Qual é o nome dele? O profeta. Para profetizar ao rei no Reino do Norte. Ele falou a respeito de um homem. Quem era esse homem? E Deus levantará na casa de Davi, quem? Um homem chamado Josias. Ele porá fim a todos os altares idólatras em Israel. Ele não só porá fim, mas queimará os ossos de todos esses sacerdotes de Baal em cima desse altar. Sabe quanto tempo depois essa profecia se cumpriu? 300 anos. 300 e poucos anos. Foram 3 séculos de idolatria. 3 séculos de perversidade, de sacrifícios humanos. 3 séculos até o nascimento de Josias. Aonde estão os Josias hoje no nosso meio? Aonde estão os Josias? Precisamos nos levantar. Deus quer usar a mim, a você. Ele tem chamado Josias deste tempo para profetizar contra os altares idólatras. Olha a situação, o caos que está o nosso país. Talvez você pense, eu não posso mudar essa realidade. Eu não consigo mudar a realidade do mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. Você pode levar a mensagem de Cristo, a imagem dele. Levante-se, Josias. Os seus filhos, profetizem sobre a vida deles, para que eles se levantem também, para que eles orem para vocês e se levantem como Josias dessa geração. De homens que não aceitam o pecado, de homens que não torçam a justiça, de homens que não se vendam, que não negociam valores. Josias, de homens que chorem, que lamentem, que sintam a dor do próximo. Josias, quando Josias se assentou ao trono, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele achou o livro da lei que estava perdido já há muito tempo. E ele começou uma revolução, derrubou todos os altares idólatras que havia no seu reino e começou a edificar altares para o Senhor. E houve um grande avivamento naquele tempo. Deus quer fazer de novo. Deus quer usar você para fazer de novo. Levante-se, aonde Deus te levar. Não importa se em casa, no trabalho, aonde você for. Assuma a postura de Josias, fale, denuncie. Não seja convivente com o pecado. Denuncie. Fale, está errado. Assim diz o Senhor. Abra sua boca e denuncie. Josias. Deus quer levantar você, Deus quer levantar a mim. Amém?